Oi, eu sou o João e eu tô aqui hoje no canal de Nova, né? Faço parte do projeto e tô aqui hoje para estar falando um pouquinho sobre algumas coisas que no último vídeo que eu fiz, que foi de tutorial de Godot, o que ele é e como baixá-lo. Eu falei de algumas coisas que eu ia explicar em vídeos mais pra frente. Eu decidi já fazer um vídeo explicando elas de uma vez para não ficar tipo enrolando e tudo mais. E também tô aproveitando porque na semana passada eu não postei nenhum vídeo, né? Eu postei um na semana retrasada que foi esse tutorial e não cheguei a postar mais semana passada. O objetivo era ter postado, mas eu tava extremamente resfriado e com uma garganta muito inflamada, então eu acabei preferindo não gravar, né? Eu até cheguei a gravar, mas não achei que a qualidade do vídeo ficou tão boa, então eu preferi não postar pra não ir um vídeo sem qualidade pro canal, né? E tudo mais. E daí eu decidi que essa semana eu vou postar dois vídeos. Vou postar esse mais um. Ainda não sei ao certo quando que eu vou postar os dois, mas eu espero que até sábado eu tenha postado os dois. Mas então, para compensar a falta de vídeo semana passada, eu vou estar postando um outro vídeo essa semana, dois vídeos essa semana, né? Esse mais um. Então vamos lá, né? Que nem eu falei, eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que semana passada eu não cheguei a falar de Godot e tudo mais. E não de Godot, mas tipo, de algumas coisas que eu tava tentando explicar na semana passada e eu acabei não explicando. Eu vou explicar agora de uma vez. Vocês já devem estar vendo a minha tela do computador e tudo mais. E vamos lá, a primeira coisa de semana passada que eu deixei para explicar mais pra frente foi qual a diferença entre esse Godot e esse Godot. Primeira coisa, vocês sabem que esse Godot daqui é o que abre esse aplicativo aqui, que é o que de fato é o Godot, mas o de baixo eu tinha dito que eu ia explicar mais pra frente porque ele não era importante. E ele de fato não é importante, porque ele é simplesmente um console, como está escrito no nome dele. Console é tipo quando você pega e abre o prompt de comando do computador, né, o CMD. Isso daria um console. Você consegue fazer algumas alterações no seu computador, no seu sistema operacional usando ele. Você consegue usar umas funções, não necessariamente funções, mas coisas que você vai escrever, códigos que vão fazer certas coisas dentro do seu computador, como por exemplo limpar o cachê e etc. Então existem diversas que você pode fazer desse jeito e isso daí prompt de comando. Então você vai alterar dentro do seu computador alguma coisa a partir do prompt de comando. E esse console do Godot é simplesmente a mesma ideia. Você vai alterar alguma coisa dentro do Godot a partir desse console daqui, colocando linhas de código que funcionem nele. Por exemplo, quando eu abro, vocês vão ver, vai abrir essa página e a página normal do Godot. Daí quando eu digitar alguma coisa aqui, alguma coisa que funcione no Godot, ele vai fazer alterações do Godot no que eu precisar que ele faça, limpar cachê, etc. e assim por diante. Se eu fechar ele, ele fecha junto. Mas é basicamente isso, não tem muito mais coisa que esse Godot ele de fato faça. Né? Mas vamos para a segunda coisa que eu deixei para explicar no último vídeo e eu acabei não explicando, que é quando você pega esse Godot e cria um projeto, o que é que essas três bolinhas são e o que é esse git escrito aqui, né, esse version control metadata significa. Primeiro de tudo, o meu tá em inglês, deixa eu até aqui para português para poder mostrar como que os seus vão estar, né, onde vocês vai estar, tudo mais, para ficar mais fácil de explicar, né, e tudo mais. Deixa eu dar um restart. E tá aqui, agora o meu tá em português, que nem o de vocês vai estar, e você vai lá criar uma nova pasta, né, você vai... Eu cliquei errado, era para navegar. Vocês vão naquela pasta que eu falei para vocês criarem no vídeo tutorial, né? Eu criei aquela Projetos Godot, você vai clicar nessa pasta, vai clicar para criar uma nova pasta e vai dar um nome para sua pasta. Vou chamar essa pasta de Projeto Teste, que nem no último tutorial eu tinha chamado. Aí você vai selecionar a pasta atual e daí você vai dar o nome do seu projeto e tudo mais. Eu vou chamar de Projeto Teste e tudo mais. Vocês podem chamar do jeito que quiser. Mas basicamente vamos para a parte aqui de baixo, que é o renderizador. O que significa o renderizador? Significa qual é o tipo de game que você vai querer estar montando. Primeiro de tudo, é importante falar, está escrito aqui embaixo, que depois que você iniciar o seu projeto, você pode alterar o renderizador a hora que você quiser no seu projeto. Então não precisa ficar também tão desesperado. Se você clicou errado, não precisa deletar o projeto, você pode simplesmente alterar quando você chegar de fato no aplicativo do Godot. Mas vou explicar o que cada um dos três faz. O avançado mais, ele é basicamente usado principalmente para jogos de desktop, ou seja, jogos que você vai instalar e jogar no seu computador, com o seu computador rodando ele e tudo mais. São normalmente jogos mais pesados, com gráficos melhores, com cenas mais complexas, com tamanhos maiores. Então, normalmente, quando você vai fazer esse tipo de jogo, você vai usar o avançado mais. Também é o tipo de como é que se fala, renderizador melhor para eu também transportar mais para frente para plataformas de console e tudo mais, de mesa, né, PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch, né? Então se você também tem interesse disso, o avançado mais é melhor do que as outras para você. Já o mobile,
A ideia dele é que ele vai suportar tanto desktop quanto mobile. E por causa disso, ele vai ter gráficos 3D menos avançados, ou seja, piores. E ele também vai ter um pouquinho de cenas piores e tudo mais. Vai ser mais difícil de fazer cenas complexas do que você faria num avançado mais. Então, o objetivo normalmente é para quando você vai fazer jogos mobile, e às vezes esses jogos mobiles também vão rodar no PC. Como, por exemplo, jogos como Albion Online e tudo mais, que são, ou então outros jogos que você conheça que tem tanto para computador quanto para celular. Normalmente, quando você vai tentar, por exemplo, criar um jogo nesse estilo no Godot, você vai ter que clicar nessa opção mobile, mas também não é obrigatório, tudo bem? E a compatibilidade, por fim, ela é uma versão em teste, em desenvolvimento, né? Que ela tem um pouco de alguns gráficos piores e tudo mais, e também é mais difícil de você fazer cenas complexas e tudo mais. Ele é mais modesto, mais fraco, mas o objetivo dele é você poder rodar em tanto em plataformas de desktop, quanto de mobile, quanto web, ou seja, jogar no seu navegador, no seu celular e no seu computador. Então essa que é a vantagem da compatibilidade. Geralmente você vai usar o avançado mais, que você vai estar querendo criar principalmente jogos para desktop. Se você quiser criar jogos para celular, você vai usar esse daqui. E para web, celular e desktop, por exemplo, vou dar um exemplo de jogo que ficou famoso, Agario. Se você quiser criar um Agario para celular, que funcione também na web e que funcione no seu computador, que eu possa baixar no Steam ou no Epic Games, você vai no compatibilidade. Mas no caso de você quiser fazer um jogo que vai só para Steam, para Epic Games, que você tem que baixar para poder jogar, aí avançado mais, eu vou clicar nele. E sobre o controle de versão, você pode escolher tanto o Git quanto nenhuma, não vai fazer muita diferença, mas basicamente geralmente você vai escolher o nenhum, porque você não vai estar usando por enquanto, no caso, porque você não vai usar por enquanto as funções que o controle de versão Git tem a te oferecer. Por enquanto eu vou explicar só o com nenhum. Então você vai criar e editar, e ele vai criar um local de trabalho, né, para você criar seu jogo e tudo mais, uma área para isso. Eu não vou estar mostrando isso nesse vídeo, né? Eu vou estar mostrando no próximo vídeo que vai lançar essa semana também. Eu vou estar explicando como é que é a interface, esses botões e tudo mais que aparece na tela, você faz para usar cada um deles de forma correta. Então fica pro próximo vídeo, e esse é o vídeo atual, né? Tudo mais. E é isso. Então eu espero que tenham gostado, e é isso. Falou!